Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, convida você para fazer parte dessa grande ciranda do bem, essa ciranda de cidadania, da prática da cidadania. Olhe para aquelas pessoas que estão à sua volta como se fosse da sua família, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, porque a paz que nós queremos para o mundo começa dentro de cada um de nós. Aquilo que nós fazemos dentro de nós vai para a nossa família, da nossa família vai para a rua e da rua volta para a nossa casa. Então a violência que a gente vê lá fora, não começou lá fora, começou dentro da gente, dentro de cada um de nós. Então vamos fazer essa grande transformação, vamos ter essa grande consciência. E você pode se inspirar em muitas pessoas que passaram aqui no nosso programa, vendo no Facebook, esse programa Trilha Social, você vai se inspirar, várias pessoas, assim, seres humanos incríveis que fazem o bem, você pode ouvir as histórias deles e com isso, sabe o que vai acontecer? Você vai se inspirar, você pode fazer o seu projeto ou então se engajar nos vários projetos que nós já apresentamos aqui no programa, ou ter uma ideia e montar o seu projeto. E você entra em contato conosco, se você já tem um trabalho social, programa trilhasocial@bol.com.br, e aí você vai contar a sua história e eu vou trazer a sua história aqui para você compartilhar, para tocar outros corações. E hoje eu quero mostrar para vocês uma pessoa maravilhosa, é um senhor, um doutor em filosofia que veio da Espanha. Ele é pioneiro e representante direto das constelações estruturais da Espanha e América Latina, que é o Guilhermo Echegaray. Mas ele também, para chegar até aí, ele fez uma longa jornada. Ele é consultor organizacional e em constelação estrutural, mas é doutor em filosofia. E ele me contou em off que ele entrou na filosofia, buscou porque ele queria saber o sentido da vida. Muito prazer em recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu, Maristela, sim. Guilhermo, quando nós conversamos a respeito da filosofia, porque filosofia, normalmente a pessoa procura, quando você procura uma profissão, tem que ter uma motivação. Qual foi a sua motivação? A minha motivação é que eu, muito pequeno, precisava entender o sentido de o que eu estava fazendo aqui. O sentido das coisas, mas sobretudo o sentido da vida humana. Na minha família, eles estavam muito interessados em eu fazer uma carreira melhor sucedida. Eles acreditavam que eu poderia ser um bom juiz ou um bom notário, que é uma das profissões melhor pagadas em Espanha. Mas para mim era muito importante nesse momento entender coisas em relação com a vida humana, que estamos fazendo assim, qual é o propósito, o sentido de ficar aqui, e por isso decidi começar a estudar filosofia. Depois a vida me levou por outros caminhos, mais que entender por que estamos aqui, queria entender a minha personalidade, comecei a estudar também, fiz a licenciatura em psicologia clínica, e mais tarde quis entender as questões em relação com o trabalho. As empresas, as organizações, e também fiz uma psicologia organizacional. Então tenho uma variedade de coisas, também estudei teologia e agora me dedico a isto que são as constelações, que é uma forma também de entender o ser humano e as organizações, as empresas, mas do ponto de vista sistêmico, que é uma coisa que a mim me interessa bastante. Veja que a filosofia foi o ponto de partida. Ele acabou fazendo um doutorado e esse doutorado deu uma visão muito maior, onde te deu a possibilidade de buscar a psicologia e buscar como fazer a transformação humana, porque a filosofia, ela é algo assim que não é palpável, né? Por isso que o seu pai lhe falava que gostaria que você fosse talvez um advogado conhecido, juiz, porque é uma profissão que você enxerga e dá uma notoriedade. Mas vejo que a filosofia lhe deu uma vertente e hoje você honrou, né? Como diria na constelação, que é muito importante a gente honrar a nossa família, mas só que você foi diferente, você seguiu um caminho diferente. E esse caminho diferente, que é o caminho do sistema, você acha que esse caminho que você seguiu para a constelação te deu uma outra visão de vida?
Com certeza. E falando disso que você estava conversando em relação à filosofia, eu tenho a sensação que agora mesmo na minha vida estou querendo combinar duas coisas, porque essas perguntas sobre que a mim me interessavam já aos 17 anos tinha que ver com o sentido das coisas. Mas ao mesmo tempo você não vive do sentido das coisas, você precisa comer, ganhar dinheiro. Em outras palavras, deve combinar as duas coisas, ganhar dinheiro, ter uma boa profissão e ao mesmo tempo ter a sensação que isso que você está trazendo na vida, essa contribuição que você está fazendo, tem sentido. E neste momento da minha vida, quando eu estou trabalhando em tudo isso sistêmico, é um pouco a combinação das duas coisas. Por exemplo, agora eu escrevi um livro recentemente que se chama Empresas com Alma, Empresas com Futuro, e a ideia é exatamente essa. Quando uma organização, quando uma empresa, quando uma profissão, você está fazendo essa profissão, está colocando ali a sua alma, então essa empresa ou essa profissão tem futuro, vai ter prosperidade. E isso, de uma maneira muito clara, mostra a aproximação sistêmica, fala de tudo isso. É por isso que me interessa. A aproximação sistêmica significa que somente quando todas as coisas que pertencem a um sistema, a uma organização, estão bem organizadas, cada um em seu lugar, tendo um propósito, quem é o chefe fazendo do chefe, quem é um funcionário em seu papel como funcionário, existe um balanço, um bom equilíbrio de tudo isso, essa empresa vai dar certo, essa profissão vai fluir. Isso é criar uma alma boa em uma empresa ou em uma profissão. Isso tem a ver com o sistêmico. E o sistêmico, ele é importante porque o sistema é maior do que o indivíduo. E essa visão sistêmica, porque nós temos aí uma sociedade que ela é capitalista. E para ela, até hoje, é mais importante, como você falou, é necessário sim ganhar dinheiro, mas nós percebemos que as empresas mais e mais estão descobrindo que apenas ganhar dinheiro não é o suficiente, não está preenchendo. Por isso que a empresa com alma é justamente essa busca da alma da empresa, ela ter um propósito. Se em um sentido o paradigma capitalista, o paradigma do sistema capitalista se basa na ideia que todos somos seres separados. Então, nesse sentido, eu devo concorrer contra você, rivalizar com você, porque se eu ganho, se você ganha, eu vou a perder. Então, é como que cada um somos separados. A visão sistêmica também, isso é verdade, porque evidentemente você é diferente de mim, mas isso é somente uma parte da realidade. Existe outra parte da realidade que estamos conectados. E a visão sistêmica também traz isso à ideia, é um paradigma diferente. É como entender as conexões. E somente quando entendemos as conexões, também as separações vão aparecer o propósito. É bem interessante, agora que você falava disto, a gente tem em Uruguai, agora eu moro em Uruguai, temos uma empresa, uma consultora, Geyser, e nesta consultora temos uma sócia, uma pessoa muito bem sucedida, era diretora de um banco, e agora ela trabalha com a gente. E ultimamente ela estava fazendo um curso avançado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a melhor universidade do mundo. E ela me falou, quando ela voltou de lá, a gente vai por bom caminho, porque agora no Harvard, na melhor universidade do mundo, quando trabalhamos os casos das grandes empresas que tinham algumas dificuldades, todas as soluções que apareciam nesses casos, nos case studies que se faz na Universidade de Harvard, tinham que ver com que essa empresa encontrar o seu propósito. Então, é como que a ideia do paradigma capitalista de somente o benefício, somente ter mais benefício, produzir mais, os acionistas ganhar mais, está ficando um pouco velho. Agora, cada vez mais, as grandes empresas, as grandes universidades estão ensinando que as soluções
tem que ver com verdadeiramente encontrar o propósito da própria empresa. Então eu fiquei muito satisfeito porque terminei o livro um pouco antes que falava precisamente de tudo isto e digo, estou bastante alinhado com a Universidade de Harvard, isso significa que vou por um bom caminho. Então aí vale dizer que você está alinhado com o sistema que está posto, né, com as transformações, que de uma certa forma dizem assim, que quando o aluno está preparado, o professor aparece, né? Então, todo esse acontecimento no mundo, e Harvard está se voltando para uma formação de propósito da empresa, de ver aquilo que realmente preenche a existência, porque aí se volta um pouco para a questão da filosofia, não é? Sim, com certeza. A filosofia é como que as coisas devem estar alinhadas. Agora mesmo, com todas estas coisas, o sistêmico que fala é que todos os elementos devem estar alinhados. Deve estar alinhado o benefício, deve estar alinhada a gente e deve estar alinhado o planeta. Somente quando as organizações vão nessa direção de alinhar essas três coisas, evidentemente precisamos benefício, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer coisas novas, mas esse benefício deve ser a serviço da gente. E ao mesmo tempo esse benefício e essa gente que recebe tudo isso deve estar ao serviço do planeta e fazer um planeta mais sustentável. E temos a sensação que muitas vezes não estamos fazendo isto neste momento. E se veja que quando essas três coisas estão alinhadas, as organizações, as profissões encontram seu propósito. Isso tem tudo a ver com a filosofia, com entender qual é o sentido da vida humana, qual é o sentido de estar aqui e o que queremos fazer com tudo isso. Até porque essa sua profissão é uma profissão onde você viaja bastante e você tem que deixar um pouco a sua família, tem que ter esse apoio, essa compreensão, mas você tem ideia da força do trabalho que você faz, da grande transformação. Em verdade, eu não gosto tanto de viajar. Se por mim fosse, algumas vezes as pessoas me falam, que bom que você viaja tanto e conhece tantos lugares. Eu sou uma pessoa mais bem tranquila, ficaria tranquilo em casa. Mas é verdade que também gosto de viajar e conhecer gente, diferentes pessoas, diferentes culturas, tudo isso eu conheço. Mas é verdade que, nesse sentido, estar com a família ou ter apoio da família ajuda em todo esse caminho que eu estou fazendo. E é interessante que ele veio aqui para o Brasil pelo Instituto Onuxan. E o Instituto Onuxan é de uma família também, são pessoas, é de um casal, que é Sônia Onuck e João Bastos, um grande abraço para vocês, que sempre fazem trabalhos maravilhosos aqui em Alagoas, a oficina sistêmica que é oferecida gratuitamente, troca por 1 quilo de alimento, e é uma forma de você também experimentar um pouco o que é essa constelação familiar que eles fazem, um trabalho maravilhoso, e são eles que estão trazendo Guilhermo para cá, para o Brasil, e aqui em Alagoas, dando oportunidade dele estar fazendo um curso de constelação estrutural. E nós vamos falar um pouco dessa constelação estrutural daqui a pouco. Então, nós vamos para o pequeno intervalo e nós voltamos já já. O programa Trilha Social espera você. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aquecer o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim.
pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estamos aqui com Guilhermo Echeragai, que veio através do Instituto Onuxam para fazer um curso aqui, sabe de quê? De constelação estrutural. E ele é doutor em filosofia, como nós já falamos, e também consultor organizacional na constelação estrutural. E é o pioneiro desse trabalho, trazendo aqui para o Brasil para as empresas, assim como... Eu vou explicar um pouquinho como eu entendo, como uma pessoa que entende um pouquinho só da constelação estrutural. Quando nós temos um problema na família, um filho que está com problema, está fazendo coisa errada, o pai não sabe como fazer, ele vai para um psicólogo. E numa empresa, o que a gente faz? É exatamente isso. É o mesmo trabalho, só que tem uma vertente muito maior, porque trabalha o sistema da empresa. Desde que a empresa nasceu, até onde ela está no momento, o que aconteceu no passado e que caminhos vão tomar. Mas é uma coisa maravilhosa, eu tive a oportunidade de assistir algumas intervenções. E quem vai falar, Echeragai vai falar muito a respeito disso. Me fala, fiquei encantada com esse trabalho, tive a oportunidade de estar presente num dos seus cursos de formação e fiquei muito encantada da ligação que existe com a organizacional, que é esse trabalho seria a psicologia da empresa, o psicólogo da empresa? Sim, as constelações estruturais são uma inovação das constelações familiares tradicionais. Para mim, a mais importante inovação no campo das constelações. A ideia é esta, é entender que este trabalho sistêmico não unicamente deve ser para trabalhar temas pessoais relacionados com famílias, porque as famílias são um sistema, mas existem mais sistemas. Uma organização, uma empresa é um sistema. Uma equipe de futebol é um sistema. O corpo humano, onde temos organismos, pulmão, coração e outras coisas, é outro sistema. Então, todos esses sistemas podem se olhar no sentido de que quando estão bem organizados, quando internamente tudo isso está bem constituído, podemos resolver problemas. E as constelações estruturais ajudam a resolver esses problemas. Vou fazer um pequeno exemplo. Vamos supor que eu agora estou querendo escrever outro livro. Eu escrevi 2 livros e agora estou com a ideia de escrever um 3º livro. Mas vamos supor que eu estou um pouco bloqueado no meu projeto profissional de escrever esse livro. Eu vejo esse projeto aí diante, mas vejo que estou bloqueado. E às vezes pode ser porque eu preciso de algum tipo de recurso, talvez preciso algum conteúdo, alguma informação que eu tinha e que esqueci, e esse recurso está um pouco longe de mim, afastado de mim. Então, a constelação estrutural ajuda a compreender que se eu consigo colocar esse recurso mais perto de mim, talvez me sinto muito mais seguro para poder avançar na direção deste objetivo. As constelações estruturais nos estão ensinando sempre como utilizar esses recursos, como vencer os obstáculos ou impedimentos que temos para resolver um problema, e esses problemas podem ser pessoais, mas também podem ser profissionais, ou como eu estou fazendo estes dias aqui, ensinando algumas ferramentas, algumas metodologias que podem ser úteis para pessoas que trabalham no campo da justiça, como advogados, ou juízes, ou mediadores, que podem utilizar algumas destas ferramentas para olhar de um jeito diferente as coisas que estão acontecendo nos problemas, nas brigas, por exemplo, em um casal ou em uma situação assim.
Uma coisa que eu achei muito interessante também nas constelações estruturais é que ela vai sempre para a solução. E tem uma frase que me marcou muito, que os problemas, a gente não resolve os problemas, nós dissolvemos os problemas. O que seria essa máxima? Você como filósofo para nos explicar. Se essa máxima vem de um dos filósofos mais importantes do século XX, que é Ludwig Wittgenstein. Ele fala em uma das frases do seu livro, seu primeiro livro, que é praticamente o mais famoso, se chama o Tratados Lógico-Filosóficos. Ele fala esta frase que é bem profunda. Ele fala assim: a pergunta sobre o problema da vida, a solução ao problema da vida consiste na dissolução deste problema. Em outras palavras, os problemas não se resolvem, mas se dissolvem. E fala assim depois, de maneira que essa pessoa que resolveu esse problema da vida, quando você pergunta a ela como resolveu, normalmente ela vai responder: não sei, somente sei que se resolveu, porque os problemas dos sistemas humanos não é uma coisa que devemos fazer, encontrar a chave ou que é isso. É mais ou menos que quando estamos em outra disposição, e isso significa a estrutura, quando estamos vinculados com a pessoa com a qual eu tenho problema, os problemas de outro jeito, normalmente assim se dissolvem. Então, em constelações estruturais, neste trabalho que eu estou ensinando, vamos mais na direção não tanto de analisar as causas de um problema, mas de encontrar soluções a esse problema. Porque, e essa é uma coisa também mágica e que normalmente as pessoas não compreendem. Se podem resolver, se pode ir na direção da solução dos problemas humanos, dos sistemas humanos, sem conhecer as causas. Isso é a constelação estrutural, ela tem essa finalidade. Você não precisa de entrar tão fundo, mas quando a gente fala de dissolução de problema, eu entendo que você, quando vai trabalhar a constelação estrutural, você coloca a pessoa numa posição que ela nunca esteve antes, e aí ela tem um novo olhar, e com aquele novo olhar ela passa a ter também uma nova forma de atuar dentro da empresa. Exatamente, você compreendeu muito bem. Em geral, se pode dizer que resolver um problema é encontrar um novo olhar em uma situação. E esse novo olhar não é outra coisa que recontextualizar, colocar um novo contexto nessa situação. E todos temos experiências disso. Por exemplo, vamos supor que eu acordo por amanhã e digo: como eu estou cansado, eu não tenho vontade de trabalhar hoje, hoje o dia está muito pesado, vai ser muito difícil. Mas talvez me encontro com você no café da manhã, começamos a falar de algumas coisas, você me faz como esta pergunta que me está dando, todas estas perguntas, esta entrevista que me está dando tanto energia, e depois disso eu sinto, estou cheio de energia para afrontar o dia. O que aconteceu? Resolvi o problema da noite? Não, mas tenho um novo olhar. Aprender esses novos olhares é uma capacidade que temos todos e tem a ver com gerar condições onde nós encontramos com novos recursos, com novas possibilidades de atuar, de enfrentar situações e de enfrentar os problemas que todos temos. Não estamos dizendo que não existem problemas, mas que existe outro jeito, outra maneira de trabalhar, de olhar esses problemas e de encontrar soluções. No caso, aqui nós temos uma grande universidade que antes dela se instalar, até de ser construída, ela fez uma vistoria, ela veio conhecer o bairro, o que tinha no entorno. Aí eu vou para o trabalho voluntário. Eles foram mais a miúde procurar quais os problemas que tinham perto daquele terreno que haviam comprado para fazer essa universidade. E eles tiveram um cuidado muito grande
de se aproximar da própria comunidade, daqueles mais necessitados, daqueles excluídos, daqueles que estavam ali perto, mas com um olhar e mostrando para a comunidade, nós vamos construir aqui uma universidade que, além de servir as pessoas que vão pagar para fazer os cursos, nós também vamos oferecer com os próprios alunos, nós vamos oferecer um serviço de qualidade para a comunidade. Então, eles oferecem hoje, a universidade já anda bem, a UNIT, e eles servem a comunidade através dos alunos que estão recém-formados em psicologia. Eles atendem todos os cursos que eles têm, eles atendem a comunidade, e isso faz toda a diferença. O que você fala, como é que você vê essa questão de olhar o trabalho voluntário dentro do propósito da empresa? Eu diria que o propósito, o trabalho voluntário, tudo isso que você está falando, tem muito que ver com a visão sistêmica, porque às vezes a visão capitalista tradicional somente fala de o meu objetivo, o meu benefício do capital, benefício, e exclui todos esses outros elementos que formam parte do sistema. Em tudo isso que você estava falando sobre a universidade, sobre esta universidade, é como que tudo estas... Ela olhou o sistema. Exatamente, olhou todos os elementos do sistema. Então, fazer atenção a todos os elementos do sistema, isso é trabalho sistêmico. O que acontece a vezes é que esse trabalho voluntário se faz sem recursos, não tem recursos. Quer ajudar a minimizar essas desigualdades que às vezes acontecem nas empresas ou nas organizações. E nesse sentido, sempre está bom fazer esse trabalho voluntário. Mas também, do ponto de vista sistêmico, às vezes acontecem dificuldades. E a dificuldade é me sentir que estou sendo compensado. Como eu percebo que estou compensado neste trabalho voluntário? A compensação não é unicamente econômica. Às vezes, simplesmente a alegria de poder oferecer algo a alguma pessoa e perceber que eles recebem e que podem aproveitar de tudo isso é suficiente compensação. Mas é importante que, a nível sistêmico, que os voluntários se sentam em uma boa compensação. E, na realidade, é o propósito da vida. O programa Trilha Social está chegando na reta final. Eu gostaria que você deixasse, é um prazer, tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, mas eu gostaria que você deixasse aqui, Guilhermo, esse filósofo, essa pessoa que faz trabalhos voluntários também pelo mundo, e me diga assim, deixa uma grande mensagem aqui para o nosso povo. A minha mensagem depois desta entrevista seria: favor, se preocupem cada vez mais de encontrar o propósito, a contribuição que você, com seu trabalho voluntário ou profissional, querem fazer ao mundo. O mundo precisa que cada um encontre a sua contribuição pessoal. Esse é desde onde as coisas mais verdadeiras acontecem. Assim podemos pouco a pouco nos transformar e transformar isso que temos diante de nós mesmos. Muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa e da grande contribuição. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar aqui esperando você, sempre com novidades. Até lá!